Ele era acostumado a ver números, não pessoas. Mas naquele dia, sentado em seu carro de luxo parado no sinal, um simples gesto de uma desconhecida na calçada fez algo dentro dele quebrar. Uma mendiga recebeu apenas R$ 10, e o que ela fez com aquele dinheiro foi tão inesperado que ele decidiu segui-la. Fica até o final, porque a verdade que ele descobre vai fazer você repensar tudo sobre generosidade e valor. Antes de começar essa história, já deixa o like agora para esse vídeo alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Compartilha com alguém que anda achando que dinheiro resolve tudo. E comenta aqui embaixo: qual foi o gesto de bondade mais inesperado que você já viu na rua? Lucas tinha 38 anos e era um daqueles casos de sucesso que viram matéria de revista. Dono de uma empresa de tecnologia avaliada em milhões, apartamento de cobertura com vista para a cidade, carro importado, viagens internacionais. Do lado de fora a vida parecia perfeita. Do lado de dentro ele vivia num piloto automático caro e vazio, cada vez mais distante de qualquer emoção verdadeira. Tinha crescido pobre na periferia, mas fazia tanto tempo que não andava por lá que as memórias pareciam de outra pessoa. O menino que dividia marmita com os colegas tinha ficado para trás quando o Lucas empresário nasceu. A lógica dele era simples: trabalhei, venci, se eu conseguir, qualquer um consegue. Não tinha paciência para desculpas e sofria de uma espécie de alergia à vulnerabilidade alheia. Naquela tarde de sexta-feira, véspera de um feriado prolongado, Lucas saía atrasado de uma reunião. Estava irritado com a equipe, com um contrato que não tinha fechado, com o trânsito. Entrou no carro, ligou o ar no máximo, colocou uma playlist qualquer e mergulhou na própria bolha. A cidade do lado de fora era apenas cenário, até que o sinal ficou vermelho em uma avenida movimentada. Enquanto esperava, mexendo no celular, ouviu uma batida suave no vidro. Levantou os olhos com impaciência. Do lado de fora, uma mulher de roupas sujas, cabelo preso de qualquer jeito, rosto queimado de sol, segurando um copo descartável. Era claramente uma pessoa em situação de rua. Ela não falava, só apontava para a barriga num gesto que qualquer um entenderia: fome. Lucas teve aquele impulso automático de desviar o olhar. Levou a mão até o console pensando em fingir que não tinha visto. Mas por alguma razão que ele não sabia explicar, naquele dia algo diferente aconteceu. Em vez de ignorar, abriu a carteira. Só tinha notas grandes e uma nota de R$ 10 perdida no meio. Pegou os R$ 10 para se livrar rápido do incômodo. Esticou a nota pelo vidro entreaberto, quase sem olhar para o rosto dela. A mulher pegou o dinheiro com as duas mãos, como se estivesse recebendo algo muito maior. O olhar dela brilhou por um segundo, com uma gratidão que parecia exagerada para apenas R$ 10. Lucas pensou: ok, missão boa, ação do dia cumprida. Mas então aconteceu algo que fez a cena grudada na cabeça dele. Em vez de sair rodando entre os carros pedindo mais dinheiro, a mulher virou-se imediatamente e atravessou a rua na direção oposta, apressada, quase correndo. Lucas estranhou. Normalmente, quem pedia ficava ali tentando arrecadar o máximo possível. Aquela pressa, aquele foco chamaram atenção. O sinal ainda estava vermelho, e sem pensar muito ele virou o pescoço para segui-la com o olhar. Ela entrou numa rua lateral menos movimentada, desaparecendo da vista dele. O sinal abriu, os carros atrás começaram a buzinar. Lucas engatou a marcha e seguiu, mas a curiosidade já tinha sido plantada. O que ela foi fazer com R$ 10 que parecia tão urgente assim? Pensava incomodado. Não era só curiosidade. Era como se algo estivesse cutucando um lado dele que dormia há muito tempo. Nos minutos seguintes, Lucas tentou se concentrar em outra coisa, mas a imagem da mulher e da pressa dela voltava como um loop. Ele imaginou 1000 possíveis histórias. Deve ter ido comprar cachaça, ou cigarro, ou dividir com alguém. Uma parte dele queria confirmar que tinha razão em acreditar que ajudar era desperdiçar. Outra parte, mais silenciosa, queria estar errado. Quando chegou perto do próximo cruzamento, viu que estava a 2 quadras da rua onde ela tinha virado.
O trânsito travado lhe deu uma chance. Parou o carro na lateral, colocou o pisca-alerta e tomou uma decisão impulsiva que não parecia combinar com o homem calculista que ele era. Ia dar meia volta e tentar descobrir onde aquela mulher tinha ido. Era como se a vida estivesse oferecendo uma pausa no script. Ele manobrou, entrou na rua lateral devagar, olhos vasculhando as calçadas. O bairro ali já não tinha prédios envidraçados. Eram casas simples, pequenos comércios, fachada descascada. Lucas se sentiu estranho ali, quase um intruso, com o carro caro destoando de tudo. Andou mais um pouco até que a viu na frente de uma padaria pequena, segurando os R$ 10 com força. Ele estacionou do outro lado da rua, sem desligar o motor, observando. A mulher entrou na padaria, desapareceu por alguns minutos. Lucas quase foi embora. Pensou: o que eu estou fazendo? Espionando uma moradora de rua? Fica ridículo. Mas antes que tomasse uma decisão, ela saiu de novo. E o que vinha nas mãos dela fez Lucas ficar imóvel. Ela não carregava bebida, nem cigarro, nem um monte de coisa para ela. Trazia um saco de pão francês e uma caixinha de leite pequeno, daqueles de litro. Em vez de abrir ali mesmo e devorar, caminhou com cuidado, segurando o pacote como se fosse algo sagrado. Lucas percebeu que ela não dava nenhuma mordida. Estava levando aquilo para algum lugar. Algo dentro dele estalou. De longe, ele começou a segui-la com o carro devagar, mantendo certa distância para não chamar atenção. Sentia-se ridículo, mas não conseguia parar. Queria entender. A mulher virou mais 2 esquinas e entrou numa rua de casas ainda mais simples, até parar em frente a um portão de madeira meio caído. Bateu com cuidado, como quem não quer assustar, e esperou. Depois de alguns segundos, um menino magro, de uns 8 anos, abriu o portão. Os olhos brilharam quando viu o saco de pão e o leite. Atrás dele, apareceu uma menina um pouco mais velha e mais ao fundo uma senhora de cabelos bem grisalhos, sentada numa cadeira de plástico na porta. A mulher estendeu o pão e o leite para o menino, que começou a gritar: "Vó, a tia trouxe comida!" Lucas assistia à cena de dentro do carro sem acreditar no que via. A mulher que ele tinha acabado de ajudar com R$ 10 não estava na rua por escolha simples. Ela era parte de alguma coisa, tinha gente esperando por ela. Aqueles R$ 10 não eram um agrado isolado. Eram a diferença entre ter ou não ter algo para colocar na mesa naquele dia. Os 3 começaram a repartir o pão ali mesmo, na calçada, felizes como se fosse festa. A mulher esperou todos pegarem primeiro, para depois pegar o menor pedaço. Não havia teatro, não havia plateia, não havia câmera. Era apenas um gesto repetido provavelmente muitas vezes, só que desta vez com alguém observando. Lucas engoliu em seco. Encontrava ali uma generosidade totalmente diferente da que ele costumava ver nas redes. Em vez de ir embora, Lucas desligou o carro, respirou fundo e tomou uma decisão que nem ele imaginava que tomaria. Desceu. Um milionário de camisa social cara, sapato importado, relógio de mais de um carro popular, atravessando a rua em direção a uma casa simples, num bairro onde não colocava os pés há anos. Sentia seu coração acelerar de um jeito que reunião nenhuma provocava. Quando se aproximou, a criança foi a primeira a notá-lo. O menino parou de mastigar e ficou olhando curioso para aquele homem arrumado. A mulher também o reconheceu, demorando alguns segundos para ligar a figura ao carro no qual ela tinha batido no vidro. "Moço?" Ela perguntou confusa, segurando o pão com uma mão e limpando disfarçadamente a boca com a outra. Lucas percebeu que não tinha ensaiado nada. Não sabia o que dizer. Saiu a frase mais sincera que encontrou. "Desculpa. Eu sei que parece estranho, mas eu te vi usar os R$ 10. Eu queria entender." Ela abaixou os olhos, sem graça, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. "Se o senhor quiser o dinheiro de volta, eu não comprei nada pra..." Ele a interrompeu, quase envergonhado. Não. É só pão, moço. Nem sempre dá para trazer mais." Lucas olhou para aquela cena e sentiu um peso enorme pousar nos próprios ombros. Lembrou de todas as vezes que tinha gastado R$ 10 sem nem perceber. Num café que deixava pela metade, numa gorjeta que dava só para ser bem atendido numa compra qualquer.
Eu vi. Você comprou comida. Para eles. A senhora na cadeira, que até então observava em silêncio, tomou a palavra. Ela sempre faz isso. Quando consegue algum trocado, passa aqui antes de qualquer lugar. Diz que ninguém aguenta fome de criança. A mulher, constrangida, balançou a cabeça como se quisesse diminuir a própria importância. Para ele, R$ 10 não mudavam nada. Para eles, R$ 10 tinham virado pão, leite e alegria real. Ele se apresentou meio atrapalhado. Meu nome é Lucas. A mulher disse o dela. Sou a Marta. Esse é o Tiago. Essa é a Ana. E essa é Dona Lourdes. Soube, em pouco tempo, que Marta dormia em um abrigo improvisado que ajudava a Dona Lourdes, uma viúva doente, a cuidar dos netos sempre que podia. Não tinham parentes por perto. Viviam de bicos, doações e da teimosia de continuar. A tarde foi passando enquanto eles conversavam no portão. Lucas descobriu que Marta tinha trabalhado anos como auxiliar de limpeza até ser demitida, quando o prédio onde trabalhava trocou de administração. Sem emprego fixo, sem reserva de dinheiro, sem família estruturada, foi escorrendo para fora do sistema, até ficar nas ruas. Ninguém planeja virar mendigo. A vida vai empurrando. Em determinado momento, Tiago puxou o braço de Lucas e perguntou com a inocência desarmante de uma criança. Moço, seu carro é o mais bonito que eu já vi. O senhor trabalha com o quê? Lucas engoliu em seco. Ele, que adorava responder essa pergunta em eventos de networking, ali sentiu vergonha de falar de lucro, expansão e valuation diante de quem lutava por pão. Trabalho com computadores, respondeu de forma simplificada. Ana, curiosa, completou. Eu gosto de computador. Na escola só tem um que presta, mas a gente quase não pode usar. Um dia queria entender como essas coisas funcionam. Algo no olhar dela, uma mistura de inteligência e falta de oportunidade, cutucou memórias antigas em Lucas, do menino que estudava à luz de poste. Quando finalmente se despediu, Lucas deixou um valor maior com Marta, pedindo para ela cuidar da Dona Lourdes e das crianças, mas sentiu que só dinheiro não resolveria. Voltou para o carro diferente, em silêncio. O trajeto até casa parecia outro. As vitrines de shopping, os letreiros luminosos, os carros caros perderam um pouco do brilho habitual. A cabeça dele estava no portão daquela casa. Naquela noite, no apartamento de cobertura, a mesa de Lucas estava impecável. Vinho caro, pratos finos, convidados elegantes. Mas ele comeu pouco. A conversa dos amigos sobre investimentos, viagens e restaurantes parecia monótona. Vez ou outra sua mente voltava para Marta repartindo o pão e esperando todos comerem antes dela. Sentia um incômodo que não sabia nomear. Talvez vergonha. Talvez despertar. No dia seguinte, em vez de dormir até tarde, Lucas acordou cedo com uma decisão na cabeça. Não queria que aquilo fosse apenas uma história bonita de uma tarde. Se a vida tinha arrancado o menino pobre de dentro dele, aquela tarde tinha devolvido. E o menino não estava disposto a fingir que não tinha visto. Pegou o carro e voltou ao mesmo bairro. Dessa vez, não foi sozinho. Levou sacolas com mantimentos, cobertores, brinquedos e principalmente uma ideia. Montar algo que não fosse só esmola, mas oportunidade. Voltou à casa de Dona Lourdes. Foi recebido com surpresa e alegria. Marta não esperava vê-lo de novo. Pensei que o senhor era só mais um que ajuda um dia e some. Ela confessou sem maldade, apenas acostumada a despedidas. Ali, na sala apertada da casa, Lucas fez perguntas que estava acostumado a ouvir na empresa, mas que nunca tinha feito na periferia. O que vocês mais precisam? Não hoje, mas sempre? O que falta para as crianças continuarem estudando? O que falta para você voltar a trabalhar? Enquanto eles falavam, um mapa de carências e possibilidades ia se desenhando na mente dele. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, seu sócio estranhava a ausência. Cadê o Lucas? Não respondeu nenhum e-mail hoje. A secretária respondeu que ele tinha mandado mensagem dizendo que resolveria um assunto pessoal importante. Ninguém imaginava que aquele assunto não seria uma negociação milionária, mas o começo de um projeto que mudaria muitas vidas.
Lucas descobriu que perto dali havia um galpão abandonado. O dono, um conhecido distante da família, queria se livrar do lugar ou transformar em estacionamento. A cabeça de Lucas, treinada em ver oportunidades de negócio, de repente foi tomada por outra visão. Computadores, mesas, crianças sentadas aprendendo, gente entrando e saindo com propósito. Uma espécie de centro comunitário. Os dias seguintes foram uma correria silenciosa. Entre reuniões e compromissos, Lucas ia ao bairro, conversava com moradores, anotava ideias. À noite, estudava sobre projetos sociais. Pela primeira vez em muito tempo, perdia sono não por causa de números em queda, mas por causa de planos para levantar gente. O executivo obcecado por crescimento se apaixonou pela ideia de fazer pessoas crescerem. A virada grande veio quando ele decidiu usar o que tinha de mais valioso, sua rede e seu conhecimento. Ligou para amigos, clientes, parceiros. Em vez de convidá-los para mais um jantar caro, convidou para algo bem diferente. Apoiar a criação de um espaço de formação para moradores de rua e famílias vulneráveis. Muitos se surpreenderam. Alguns recusaram. Outros, tocados por uma sinceridade que não conheciam nele, toparam. Marta assistia tudo meio de longe, sem acreditar completamente. "O senhor tem certeza que isso não é coisa de político em época de eleição?" perguntou desconfiada. Lucas riu de si mesmo. "Não. É coisa de um ex-egoísta tentando aprender a ser gente." Ela o olhou com mais respeito. As crianças empolgadas já imaginavam os computadores, as aulas, as novas possibilidades. Quando o galpão começou a ser limpo, vários moradores foram ajudar espontaneamente. Lucas jogou a gravata de lado, pegou vassoura, rodo, sacos de lixo. Quem passava não acreditava ao ver aquele cara, que claramente não era dali, enfiando a mão na sujeira como qualquer um. A notícia correu rápido. Tem um rico fazendo alguma coisa diferente ali. O tempo corria contra um prazo que ele mesmo se deu: inaugurar o espaço antes do fim do mês para que o primeiro curso começasse ainda naquele ano. Foi uma corrida contra burocracias, reformas, compras de equipamentos, ajustes de energia, internet. Ele nunca tinha passado tantas horas no telefone tratando não de contratos milionários, mas de orçamento de cadeiras, tintas, telas. No dia em que os primeiros computadores chegaram, Tiago e Ana estavam lá. Olhavam cada caixa como quem vê um tesouro. Marta, do canto, observava a cena com olhos marejados. "Quando eu pedi R$10 no sinal, não fazia ideia que vinha tudo isso junto, né?" comentou, meio rindo, meio chorando. Lucas respondeu sério. "Quando eu te dei R$10 no sinal, não fazia ideia de quem você era, nem de quem eu podia ser." O clímax dessa história aconteceu na inauguração oficial do espaço, batizado pelas crianças de Casa 10, em homenagem às 10 notas de real que começaram tudo. No dia, havia faixa, balões simples, comida feita pelos moradores, alguns dos amigos empresários de Lucas curiosos do bairro. Nada de discursos ensaiados, nada de político. Apenas gente real. Na hora de falar, Lucas subiu em um pequeno palco improvisado. Estava mais nervoso do que em qualquer apresentação para investidores. Deu uma olhada para o público, viu Marta e a família na primeira fila, viu os olhares cheios de expectativa e decidiu contar a verdade. "Eu não estou aqui como salvador de ninguém. Estou aqui como alguém que foi salvo de si mesmo por uma mulher que não tinha onde cair morta, mas tinha o coração mais rico da cidade." Contou em detalhes o que viu naquele dia: a batida no vidro, a nota de R$10, a caminhada até a padaria, o pão e o leite divididos, o portão da casa, o brilho no olhar das crianças. Falou de como ficou com vergonha de perceber que aquele valor, irrelevante para ele, era um banquete para eles. Falou de como Marta, mesmo tendo pouco, colocava outros em primeiro lugar, enquanto ele, tendo tudo, só pensava em si. Marta, ouvindo aquilo tudo, se encolhia na cadeira, não acostumada a ser centro de atenção. Quando Lucas terminou, chamou-a para subir ao palco. Ela resistiu, mas os aplausos a empurraram. Lá em cima, de frente para todo mundo, sem microfone, sem discurso, ela falou a frase que seria lembrada por todos naquele dia: "Eu só sei de uma coisa.
Dinheiro é igual fogo. Na mão de uns, só serve para queimar. Na mão de outros, serve para aquecer. O moço aqui decidiu usar para aquecer. Não havia olho seco naquele galpão. Muitos choravam não apenas pela história, mas pelo confronto com a própria vida. Quantas vezes tinham tido R$ 10 sobrando e preferido gastar em algo fútil? Quantas vezes tinham visto Martas no sinal e desviado o olhar? Aquele lugar, nascido de um gesto pequeno e de uma curiosidade incomum, agora era uma possibilidade real de mudança para muita gente. Anos depois, a Casa 10 se tornou referência. Várias unidades surgiram em outros bairros, financiadas não só por Lucas, mas por uma rede de pessoas que se envolveram. Marta deixou de viver nas ruas. Foi contratada como espécie de coordenadora de cuidados do centro. Era ela quem recebia os novos, ouvia suas histórias, mostrava que não era um problema, era um ponto de partida. Lucas continuou rico. Não vendeu a empresa, não virou santo, não romantizou pobreza, mas mudou profundamente. Seus relatórios agora tinham uma linha que não existia antes: impacto social. Sua maior alegria já não estava em fechar o maior contrato do ano, mas em ver um ex-morador de rua ser contratado como programador júnior depois de um curso na Casa 10. Descobriu um tipo de lucro que não aparece em planilha. Se você chegou até aqui, a pergunta que fica é simples e incômoda ao mesmo tempo. O que você faz com os seus R$ 10? Não só o dinheiro de verdade, mas o tempo, a atenção, a oportunidade que sobra. Você usa para reforçar a bolha, onde já está tudo bem, ou para, pelo menos de vez em quando, atravessar a rua e ver quem está do outro lado do vidro? Conta aqui nos comentários. Qual foi a vez em que um gesto pequeno de alguém mudou a sua visão sobre generosidade? E se você decidisse hoje seguir seu próprio Marta, aquela pessoa que faz muito com quase nada, para ver a verdade de perto, o que acha que iria descobrir sobre você mesmo?